me amou, Ele me amou de tal maneira. O importante é isso, meu irmão. Não precisa de mais nada. Não é verdade? A gente precisa só disso, do amor do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Né? Esse Senhor que nasceu, esse Deus maravilhoso que verdadeiramente escreveu um livro, uma carta enorme, né? Para contar muitas histórias, para a gente poder crescer. Mas não só isso, né? É um Deus que veio da forma humana, que se entregou, que se deixou morrer, mas que ressuscitou e está vivo. E prometeu que vai voltar. Essa é a nossa maior esperança, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta, quando isso vai acontecer? Quando Jesus virá? Mas será que essa é a pergunta importante? Quando Ele virá? Ou tem uma pergunta mais importante do que essa? Abra aí a tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nós vamos ver que mais importante do que quando Ele virá é como esperá-lo. Jesus fez um grande sermão profético. Jesus não tratava dessas questões apocalípticas. Vai dizer, meus irmãos, bênção, sejam na paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, irmãos do coração, coisa boa. Então, Jesus ele não se manifestava sobre essas questões, mas ele foi provocado, e Jesus sempre respondia do modo dele. Então, ele vai falar aqui sobre os princípios das dores. A partir do versículo 1, vai se dizer assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura, a beleza, a formosura do templo. Jesus, porém, lhes disse: vocês não veem tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando eles assentados depois no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhes disse: acautelai-vos, tenham cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vão matá-los, e serão odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão também muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pode sentar, meu irmão, deixa a tua Bíblia aberta, marcadinha aí, nesse versículo, onde Jesus faz essas advertências, né? Então a gente vê aí, os discípulos de Jesus chegando para ele, perguntando: Jesus, diz aí, Jesus, né? Jesus tinha dito lá para eles que o templo ia ser derrubado. O templo representava a casa de Deus. Como se poderia derrubar a casa de Deus? Principalmente aquele templo que foi o maior de todos, o mais suntuoso, o mais resistente. E aí Jesus vai chegar para eles, né? E vai mostrar o que importa, né? A gente fica pensando, se você for meditar,
A gente está em 2020, então já são 1990 anos de existência da nossa igreja. E desde o princípio se esperava que Jesus fosse chegar naqueles dias. E já são quase 2000 anos e ele ainda não veio. E muitos começam a esfriar da fé por causa dessa aparente demora. Muitos começam a questionar. E foi o que aconteceu na época de Jesus, na época de Pedro. A gente vai ver o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, dizendo isso. Olha, esses falsos profetas estão dizendo que Jesus não vai voltar. Estão questionando o retorno do Messias. Está dizendo que tudo é aqui mesmo. Mas não, ele voltará. E tem uma razão dessa aparente demora. Ele não está demorando à toa. E Jesus vai e responde, né? Jesus, quando isso vai acontecer? Aí ele diz assim, ó, permanecei atentos, para que ninguém vos engane. Olha só, algumas Bíblias usam o termo vigilante. Eu queria só refletir uma coisa com vocês. Eu, em determinado dia, decidi entregar minha vida a Jesus. E aqui, nós todos fizeram isso. Está resolvido, é só isso, entreguei a minha vida a Jesus. Aqueles discípulos disseram para Jesus que seguiriam a Jesus. Mas Jesus está dizendo para aqueles homens o quê? Vigiai. Vigiai. Tenham cuidado, porque você pode ser enganado. E o maior enganador é o nosso próprio coração, né? Ele vai dizer, muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo. Vocês vão ouvir falar de guerras. Olha, Jesus estava falando de algo que aconteceu no tempo dele. Estava havendo guerras naquela época. E eu tenho 49 anos, né? Eu já presenciei várias guerras. Quando a gente fala de guerra, a gente lembra da Primeira e da Segunda Guerra, mas a gente já presenciou, a maioria que está aqui, guerra do Irã e Iraque, guerra das Malvinas, né? Muitas outras. O Mazinho é da época da guerra, eu acho que pegou a guerra do Vietnã, né? Que é da sua adolescência. Então já foram várias guerras e rumores de guerra, ou seja, possibilidade de haver guerra. A Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, né? A crise dos mísseis em Cuba. Agora, com esse coronavírus, uma guerra diplomática entre Estados Unidos e China, que está aí batendo a porta e se tornando cada vez mais crítica a cada dia, que a gente não fala disso, porque como cristão, Jesus diz, não se preocupa com isso. E Jesus vai dizer o quê? Vai haver fome, vai haver terremoto. Parece que ele estava falando hoje conosco, é ou não é? Tudo isso será o início das dores. Agora que coisa linda a metáfora de Jesus, o início das dores. O termo grego usado se referia, sabe a quê? Ao parto. Ao parto. A minha mulher, eu participei dos 2 partos dos nossos filhos amados, né? E dói, é um negócio doloroso, dói tanto que você só em ver tem uma ideia do tamanho daquela dor, né? Mas aquela dor que pode durar algumas horas, que pode vir a durar muitas horas, como foi o caso da Taíne. Mas depois, é incrível, depois que o bebê nasce, parece que não tem mais dor nenhuma. A mulher fica, parece que anestesiada. Aí olha para a criança, né? Fica aquele olhar assim, meio de incompreensão, o que está acontecendo, o que é isso, assim, um olhar de merecimento, um olhar de alegria misturado com êxtase, com júbilo, né? Daí ficou assim, meio sem entender, meio confusa, e a criança ali, eu também muito feliz com tudo aquilo. Então Jesus está dizendo que, olha, não importa a quantidade das dores e dos sofrimentos que venham a ter pela frente, o importante é que quando eu voltar, vai ser como um bebê que nasce, vai ser como um rebento que você toma nas tuas mãos e você naquele momento fica anestesiado, você esquece daquelas dores, naquele momento você só vai ter alegria. Jesus está dizendo, é só o início das dores, mas pode se preparar que vem coisa muito maior, muito melhor. E Jesus continua advertindo, olha, por conta dessa aparente demora, muitos ficarão escandalizados, se trairão. Jesus vem, mas Jesus só vai vir, hoje é domingo, Jesus só vai vir na terça-feira, então amanhã eu vou aprontar umas.
pensando que Jesus não conta com a hipótese de que Jesus pode vir na segunda-feira. Aí vai o quê? Começar a maquinar, começar a promover escândalo. E ele diz aqui, ó, trairão uns aos outros. As traições que acontecem mesmo em meio ao povo de Deus, homens, mulheres cristãos, que chegam a adulterar, acontecem por quê? Porque não entende que Jesus verdadeiramente pode voltar a qualquer momento. E ele fala em ódio. Como é que eu vou amanhã? Como é que eu posso amanhã Jesus chegar e eu estar cheio de ódio no meu coração? Como é que vai se dar esse encontro de um Deus puro, santo, verdadeiro, com um homem cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor? Aí você pode me dizer assim, não, mas ele jogou no mar do esquecimento todas as minhas dores, todos os meus rancores, todas as minhas mágoas. Mas o que eu estou dizendo é que Jesus fala, eu estou só replicando o que ele falou. Acautelai-vos, não seja como os demais, que quando eu vier esteja cheio de traições, cheio de ódio no coração. É Jesus que diz que quando ele vier, ele não quer que a gente esteja com ódio no coração. E ele ensina porque isso também é perigoso. Ele diz assim, ó, numerosos, não é um ou outro, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, exatamente por isso, porque não entende que Jesus pode vir a qualquer momento. Isso vai acarretar também o quê? O aumento da maldade. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriará. É ou não é a nossa realidade? Olha, veja bem, há 10 anos, vamos esticar um pouco mais, há 20 anos. Há 20 anos, se por acaso você fosse passando e visse alguém acidentado, um motoqueiro, um ciclista, quem quer que fosse, você ficava atônito, você ficava angustiado, você ficava passando mal. Não quero nem ver. Hoje em dia parece uma coisa comum, uma coisa normal. Por quê? Porque o amor esfriou. Eis aí, Barra Pesada, 90, esses programas televisivos que servem exatamente para isso, para que a gente ignore as dores, para que a gente fique frio, para que a gente não se importe mais com o sofrimento alheio. E o Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o oposto disso. O Evangelho de Jesus Cristo é para transformar o nosso coração, para que a gente se importe com a vida das pessoas. Ora, como eu vou me importar com a salvação de alguém, se eu não me importo que ele morra hoje ou amanhã? Jesus diz, o amor de muitos se esfriará, a maldade crescerá, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eles chegam para Jesus e dizem assim, olha, veja bem, quando? Não importa, importa como, que você esteja preparado. Mas Jesus é tão bom que ele vai dizer quando. Ele vai dizer quando. Jesus responde quando. Vamos continuar lendo. Quem quiser só me acompanha. Mas a partir do 14 vai dizer assim, ó. Versículo 14. Jesus falando ainda. E este evangelho, que é o que está nas nossas mãos, né? Hoje, será pregado em todo o mundo, como testemunhas a todas as... E então virá o fim. Olha que coisa maravilhosa. Por que Jesus não volta logo? Longanimidade, paciência, amor imensurável. Ele espera que todas as pessoas desse planeta tenham a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. E você pode dizer, não, mas hoje a TV, a mídia, a internet está em todo canto. Meu irmão, não se iluda. Não se iluda, a pregação no Evangelho não é simplesmente a pessoa ler ou ouvir um YouTube, não. A pregação do Evangelho é alguém chegar, olhar nos olhos e conversar com a pessoa do amor de Jesus Cristo, conversar com a pessoa sobre a transformação na sua própria vida, dar o testemunho de salvação pessoal. Isso é a pregação do Evangelho. Não é qualquer informação, não é qualquer coisa que chega no ouvido, por acaso, pela televisão, não, meu irmão. É necessário que a gente vá. Como crerão se não houver que pregue? Como pregarão se ninguém se dispuser a ir? É ir, meu irmão. É ir, é se levantar, é sair.
Esse é o nosso desafio. Jesus diz: eu só vou voltar quando vocês forem e pregarem, primeiro na Judéia, depois na Samaria, depois nos confins da terra. Jesus vai dizer para eles depois: vocês querem saber quando é que eu volto? Vocês querem logo herdar o reino? Vocês querem ser os príncipes que vão reinar comigo? Pois vão pregar a minha palavra, pois vão ganhar almas para esse exército celestial. Esse vai ser o momento, esse vai ser... eu só vou voltar quando vocês fizerem isso, Jesus está dizendo. Lá no 42, olha lá no 42, versículo 42. Continua com a Bíblia aberta. Eu disse: tá aí, hoje tem muita Bíblia. Ainda bem que essa igreja gosta de Bíblia. 42. Amém? Portanto, olha o que Jesus diz, ó. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Olha como é que ele se autodenomina. Vocês não sabem quando eu virei, eu sou o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Você deixa, meu irmão, sua porta aberta no meio da noite? Você esquece de fechar a chave? Não, pois é assim que Jesus está dizendo: seja prudente, assim como você tem a prudência de não deixar a tua bike de fora no meio da rua para ninguém roubar, tu também tem que ser prudente com a tua alma. Vigia, meu irmão, é Jesus que está dizendo. Portanto, vigiem, vigiem. Assim também vocês, no 44, precisam estar preparados. O que é estar preparados? Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E eles estavam falando isso para quem, meus irmãos? Para os discípulos dele, pelos escolhidos. Ele está dizendo para o escolhido: esteja preparado, meu irmão. As coisas não são tão simples como a gente pensa. Há uma complexidade que a gente nunca vai entender no Evangelho, na palavra. Mas o que a gente tem que entender é que ela fala de várias maneiras. E nessa passagem aqui, Jesus está dizendo para mim: vigia, eu venho como ladrão na noite, esteja preparado. E esse momento pode ser qualquer um, meu irmão. Mas como se preparar? Como se preparar? Eu quero saber, Jesus, eu quero saber, meu Deus, como me preparar? Olha só, que coisa linda, como se preparar. Ah, meu Deus, aleluia. E a gente fica pensando: olha só, escuta, você que pode estar angustiado, mas eu não consigo estar preparado, eu não consigo ser digno da vinda de Jesus. E você não consegue mesmo. Não há como, não há poder em nós. Porque por mais que você busque a pureza, a santidade, a retidão, você vai pecar, você vai errar. Mas não é disso que Jesus está falando. A gente vai entender agora que preparação é essa que Jesus está falando. E na sequência ele vai contar uma metáfora, uma história, uma parábola, para não deixar nenhuma dúvida. Mas olha o que ele diz no 45, olha só, também usando uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega aqueles de sua casa para lhes dar o quê? Alimento no momento certo. Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Olha aqui para mim. O que é que Jesus está dizendo? Eu vou e vou deixar a minha casa. Na minha casa tem muita gente sentindo fome. E você vai ser o meu mordomo. Feliz eu vou estar quando voltar e você estiver dando o alimento na hora certa para cada um deles. Aleluia! É essa a preparação, é isso que ele espera da gente. Que a gente seja mordomo deles, sejamos serviçais do Senhor Jesus nessa terra, que a gente esteja alimentando os famintos, que a gente esteja sendo sal na terra, luz no mundo, candeeiro, atalaias, faróis, e não simplesmente religiosos acomodados, muita religiosidade e pouca espiritualidade, nenhum amor. Não é isso que Jesus quer. Aí no 48 ele vai dizer, mas imaginem no 48, mas imaginem que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor se demora.
Olha aí o que é que Jesus está dizendo, ó. Meu Senhor está demorando muito. E então, por causa da minha demora, comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Olha só, no 51. E ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, é uma responsabilidade muito grande. Como interpretar, como entender isso, diante das promessas da graça de Deus ensinado pelo apóstolo Paulo, eu não sei, mas o que eu sei é que eu não quero correr o risco de chorar e de ranger os dentes. Eu quero ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, e eu creio verdadeiramente na graça, na misericórdia de Deus sobre a minha vida, mediante o meu arrependimento. Mas eu quero cumprir esse mandamento de servir a Deus com a minha vida, com os meus bens, com o meu tempo. E para não deixar dúvida, no capítulo 25, Jesus vai contar uma parábola. Eu queria que você lesse comigo. A parábola das 10 virgens, que todo mundo quase entende errado, e talvez vocês também, como eu, já entendi errado, mas agora vai se esclarecer para todos nós. É um sermão profético ainda, a parábola das 10 virgens. E a partir do versículo 1 vai dizer assim, ó. Isso era um casamento, tá, pessoal? É um casamento. Então diz assim, ó. Então, fala Jesus, o reino dos céus será parecido com as 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. E 5 delas eram prudentes, mas 5 eram insensatas, tolas, loucas. Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite também, o óleo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Mas que horas? À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, quem? Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, insensatas, tolas, disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes lhe responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós também e a vocês. Vão aqueles que vendem e comprem azeite para vocês. No versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as virgens tolas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí Jesus conclui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos entender agora. Glória a Deus. É o casamento de um príncipe, de um rei. Deixa eu dizer a primeira coisa. O povo hebreu, quando ia se casar, por ocasião do casamento, o noivo e a noiva eram chamados de rei e rainha. Naquele momento eles eram assim nominados. Então, se você está ouvindo falar de casamento do rei, pode ser de casamento de qualquer hebreu, não necessariamente de um rei. Naquela época, sim, havia poligamia. Mas você imagina que Jesus ia contar uma história estimulando poligamia, de um homem se casar com 10 mulheres? 11, 10 virgens e mais da noiva. Me diga uma coisa, essas virgens iam casar com ele? É isso que estava acontecendo? Não. Não era. E a gente só vai entender se a gente conhecer o ritual do casamento hebreu. No casamento hebreu, normalmente durava uma semana. Tinha várias pessoas envolvidas. Dentre elas, as madrinhas da noiva, que eram 10. Sempre escolhidas como 10. Qual era a função delas? Preparar a festa. Preparar a comida, as bebidas, as mesas, as cadeiras, os guardanapos, as luminárias, os enfeites.
as lâmpadas, que era um momento sublime, recepcionar o noivo, que normalmente ia casar na casa da noiva, onde a festa era preparada. Aquelas noivas, elas eram madrinhas, a função dela era essa, para que o casamento acontecesse corretamente, que nada desse de errado. E quando elas entram, quando diz, elas entraram com o noivo, não estão indo para a lua de mel. Muitas vezes as pessoas interpretam isso, né? Não, estão indo para as festas, para as bodas, estão indo para o casamento, são meramente, vamos dizer assim, madrinhas. Mas aí Jesus está dizendo o quê? Que dessas madrinhas, 5 foram imprudentes, ao todo eram 10. O que a gente percebe que todas eram bem intencionadas, sim ou não? Sim, todas eram bem intencionadas, todas elas estavam com suas lamparinas, sim, para poder iluminar o caminho do noivo na chegada, porque não tinha luz elétrica. Todas elas estavam com suas lamparinas acesas, sim, sim. Só que quando o noivo vai chegar, aí já tem acabado o azeite. Então o problema delas foi não vigiar, não ter prudência. É o que Jesus disse antes no capítulo 24. E ele está dizendo de novo. E o interessante é que ele diz assim, ó, o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. As 10 dormiram. Olha só, eu estou querendo trazer essa realidade para a igreja cristã. Todos nós, muitas vezes, com prudência ou sem prudência, dormimos. Jesus disse, ó, todos dormem, todos vacilam, todos deixam de vigiar. Por quê? Porque é da nossa natureza, relaxar na vigília. E todas dormiram, mesmo as prudentes, mas tudo bem, não tem problema não. Aí no versículo 6 diz que ele veio, o noivo se aproxima, que horas? À meia-noite. Olha o que é que Jesus está dizendo, meu irmão, não acontecia casamento meia-noite não. Hoje a gente vê casamento meia-noite? Claro que não, naquela época pior ainda. Não acontecia casamento à meia-noite, mas Jesus disse, o noivo chegou à meia-noite, para deixar bem claro que tipo de casamento era esse. Né? Então era natural que, de certa forma, elas estivessem dormindo, porque não se esperava o noivo naquele momento, como hoje, talvez a gente não espere que ele chegue antes que essa pregação acabe. E continua dizendo, e todas as 10, depois que ouviram a voz dizendo da aproximação do noivo, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As prudentes, né, com as suas candeias acesas, e as insensatas já não tinham mais azeite. Meu irmão, a gente tem que decidir qual noiva nós, qual virgem nós seremos nesse dia, nesse momento, que pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 10, 20 anos. A gente tem que decidir se a gente está deixando a nossa lamparina cheia de azeite. Que azeite, o que é que o azeite representa? Não sei, a Bíblia não diz, eu não vou fazer conjectura. Mas o que eu sei é que para que eu esteja aceso, uma chama viva, eu preciso estar buscando ao Senhor. Eu preciso me jogar completamente na presença de Deus. Deus não pode ser para mim uma mera religião. Deus não pode ser para mim um mero amuleto. Deus não pode ser para mim apenas uma salvação. Deus não pode ser para mim apenas uma bênção. Deus tem que ser tudo na minha vida. Eu tenho que me tributar integralmente, 100% de mim a Ele. É como o louvor diz, né? Eu não quero ser apenas um momento, um amanhecer. Eu quero ser todo teu. Eu quero que tu faça parte da minha vida integralmente. É isso que Jesus está dizendo. Você tem que estar cheio de fogo, cheio de óleo para me receber. Aleluia. E aí no versículo 10 vai dizer que o noivo chega. Né? O noivo chegou, né? E aquelas que estavam preparadas entram com ele para o banquete nupcial. É por isso que a gente pensa logo em lua de mel, né? Mas não tem nada disso, é um banquete, é a festa. É a festa onde estava o pai da noiva, a mãe da noiva, os pais do noivo, os convidados de um, os convidados de outro. E as noivas, e as virgens, perdão, vão entrar naquele recinto. Somos nós, sendo levados por Jesus, pelos anjos, para Jerusalém celestial. Vai ser desse jeito, meu irmão. A gente vai chegar lá, sem sexo, como os anjos, como Jesus promete, e lá será um banquete nupcial, serão as bodas do Cordeiro, será o nosso casamento finalmente com Ele, meu irmão.
Aleluia. Mas aquelas que chegaram ali, que achavam que era de qualquer jeito, que podia viver de qualquer jeito, Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. E muitas vezes a gente diz assim, eu sou cristão, eu sou crente, até o tutano do osso, eu sou o cara. A gente fala isso muitas vezes, a gente pensa isso, a gente escuta muito isso. Se eu estender a mão é curado, meu irmão, eu tenho um dom da cura, meu irmão, eu tenho um dom da profecia, meu irmão, eu prego, quando eu prego cai fogo do céu, meu irmão, eu sou crente. Pensa num crente, sou eu, tem outro melhor do que eu. Mas em Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, é o que é que Jesus vai dizer de muitos de nós. Muitos, naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Abre essa porta, queremos entrar. Nós temos o bilhete, nós temos o convite, está aqui, nós compramos com o nosso próprio sangue, com nossos próprios esforços, com o nosso serviço. Abre essa porta. Eu sou crente, o Senhor não está me reconhecendo. E Jesus diz, então lhes direi explicitamente, claramente, sem nenhuma arrodeio, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu irmão, que palavra! É uma espada de 2 gumes que entra e divide ossos e medulas, meu irmão. O que é que Jesus está dizendo, Pai, meu irmão? O que é que Jesus está dizendo? Olha, não importa o que tu fizeste em meu nome, se tu praticas iniquidade, se tu te entrega ao pecado, Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Se tu vive no pecado, se tu vive na iniquidade, no vício escondido, se tu mesmo pregando, mesmo curando, e tu cura, e tu prega por causa da minha misericórdia com aqueles que eu quero salvar, com aqueles que eu quero libertar, mas tu vai prestar conta comigo. Nós precisamos ter muita humildade diante do nosso Deus, e sempre, a cada momento, nos entregar a Ele completamente, verdadeiramente, dizer, Senhor, entrega a minha vida a Ti, Senhor. Se isso não tinha sido feito ainda com legitimidade, com verdade, Senhor, eu quero fazer agora, eu quero me entregar de novo a Ti, Senhor, porque eu quero entrar na festa do Cordeiro, Senhor. Perdoa os meus pecados, me recebe de novo. Eu queria concluir para a gente ir para a nossa Santa Ceia, dizendo o seguinte, perguntando o seguinte, vale a pena, porque é tão difícil, não é? É muito difícil entregar a vida a Jesus, é muito fácil, é muito bom, você larga tanta coisa que lhe faz mal. Eu conversando com o Ítalo, né, a gente vê tanta gente com dificuldade financeira, aí o cara se converte e muda financeiramente, ele melhora. Diz, que é isso? O que foi que aconteceu? Olha, é simples. O cara gastava no final de semana 100 conto na mesa de um bar, 50 conto na mesa do bar. Agora ele não bebe mais. Agora ele não compra mais uma carteira de cigarro, que é o que é R$10. Ele não fuma mais, entendeu? Ele não gasta mais o dinheiro com prostituição. Aí o dinheiro o quê? Multiplica, vai comprar comida, meu amigo. A gente conversando aí, que R$50 de cerveja não é nada, mas R$50 de arroz e feijão dá um bocado de coisa. É uma semana de barriga cheia. Entendeu? Então Deus transforma a partir daí. Deus nos abençoa a partir daí. Então é muito bom entregar a vida a Jesus. Não é disso que eu estou falando. Não é isso que é ruim. É maravilhoso entregar a vida a Jesus. Você passa a ter paz no relacionamento. Você passa a confiar. Quando antes só havia ciúme, você passa a confiar, você começa a acreditar, não porque você acredita na pessoa, mas pelo Espírito que está na pessoa, porque maior do que o que está no mundo é o Espírito que está nela, o Espírito que habita em mim. Então começa a ter harmonia, começa a ter paz no casamento, começa a ter paz no lar, a mãe começa a confiar no filho, o filho começa a ser mais obediente para com a mãe. É paz, Jesus traz paz, muito embora ele diga que onde não houver unidade espiritual, vai haver conflito, mas ele trouxe paz, ele traz paz na nossa vida, ele traz paz na nossa família, ele traz paz na nossa casa. Mas o que é difícil? O difícil é o que ele diz, é abrir mão daquilo que nos agrada, é abrir mão daquilo que a gente acha bom, acha agradável, acha gostoso.
E Jesus diz, você tem aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, abandone seus vícios, abandone aquilo que lhe agrada, seja lá o que for. Algo que lhe distancia de mim, algo que distancie você daqueles que te amam. Abre mão disso e me segue. Isso é difícil. Não é fácil a gente abrir mão daquilo que é gostoso. Para quem fuma é terrível, é torturante ter que abrir mão do cigarro. Eu conheço muitos fumantes que choraram muitas lágrimas de sangue para conseguir deixar de fumar. Aí você calcula quem bebe, quem usa droga, é muito difícil, é um combate. Às vezes a pessoa passa meses, consegue ficar longe das drogas. Aí com 2, 3 meses tem uma recaída, aí todo mundo julga, é fraco, não quer mudar. Não é isso, é porque é difícil. Sem Deus não se consegue, sem o sangue, sem o Espírito Santo, ninguém consegue essa mudança. E é uma mudança dolorosa. E não só isso, é muitas vezes só abrir mão do rancor, da mágoa, de um vizinho que me chateou, me aborreceu, e eu não me senti mais incomodado, não senti mais raiva daquela pessoa. Isso é muito difícil, porque no meu entender, eu tenho todo o direito a ter raiva, porque a pessoa foi desonesta, foi injusta comigo, mas Jesus quer que eu perdoe aquela pessoa que foi desonesta e injusta comigo. Ele quer que eu ame os meus inimigos, mas isso é muito difícil. Qual é a compensação? E nós fazemos tudo por compensação. Você já percebeu? A gente estuda na escola porque quer te dar uma nota boa para não ser reprovado. Tudo a gente quer um troco. Mas que troco é esse, meu Deus? Para eu me esmurrar tanto, para eu sofrer tanto, para eu lutar tanto contra a minha carne, como Paulo diz, eu me esmurro. Homem já com bem idade, Paulo já tinha bem idade quando ele disse isso. Ele disse, eu me esmurro, quase um idoso, até idoso. Eu me esmurro para não pecar contra o Senhor, para andar em santidade. Mas tem uma recompensa, meu irmão, Apocalipse 21. Abre a tua Bíblia aí, é o último livro da Bíblia. Abre a tua Bíblia, Apocalipse 21, e eu vou dizer uma coisa para ti, ó. Tu não vai morar para sempre no céu, não. Você entende isso, meu irmão? Você compreende que você não vai morar eternamente no céu? Ah, mas eu não vou estar na presença de Deus? Eu vou estar com Jesus Cristo até a consumação dos séculos, eternamente? Sim, mas não no céu. Você vai entender isso de uma vez por todas, meu irmão. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ó: o novo céu e a nova terra. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e já não havia mar. E Deus limpará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem mais haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. E ele me disse: está feito! Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça eu lhe darei da fonte da água viva. Aleluia, meu irmão. É essa a promessa, um novo céu, uma nova terra, onde você vai poder caminhar, sentir a brisa do vento. Você não vai morar no céu eternamente, não, porque o que a Bíblia está dizendo é que em um determinado momento Deus vai refazer. Ele não vai destruir a nossa terra, assim como ele não vai nos destruir, ele vai nos restaurar. E da mesma forma ele vai restaurar o planeta Terra, a origem, do jeito que ele nos restaurou, e nos restaurará fisicamente. Aquilo que ele fez lá no Éden, ele vai restaurar o planeta Terra, a sua plenitude. E ele diz: não haverá mais mar. Não é no sentido de que não vai haver mais água salgada, não é isso. Não haverá mais mar, porque para os hebreus o mar significava separação, o mar significava profundeza, o mar significava medo, o mar significava pecado, o mar significava distância. Não haverá mais nada disso. Nós estaremos juntos em unidade na Jerusalém celestial, que nada mais, menos é do que o planeta Terra totalmente restaurado, meu irmão. E a gente vai poder fazer aquilo que Deus nos criou. Nós vamos poder cultivar a terra, nós vamos poder nos alimentar. Aí nós vamos nos alimentar, sim. Jesus ressuscitou, comeu peixe com farofa, e nós vamos poder comer peixe com farofa, meu irmão. Em nome de Jesus, é essa a promessa. Não é de uma vida eterna em espírito,
não, meu irmão. A vida espiritual é só até a vinda de Jesus. Quando Ele vier, a nossa vida será material, vai ser carne, teremos ossos, meu irmão, novamente, plenamente restaurados, sem rugas, irmã Fátima, sem cabelos brancos, irmã Regina, aleluia, sem dores nas costelas, Tarcísio, sem dor nos calcanhares, Ítalo, sem cabelo branco, irmão, nós ficaremos plenos, jovens, sem marcas da idade. Essa é a promessa, meu irmão. A gente achar que é pouca coisa, a gente achar, porque que a Bíblia diz, as dores, as lamentações, as tribulações, tudo que você sofrer aqui, não é nada comparado às grandes coisas que hão por vir. E muitas vezes a gente não entende, fica achando que a gente vai ficar sobre nuvens, como querem fazer nos acreditar por meio de pinturas, né? Aquelas pinturas de anjinhos em cima da nuvem, não tem nada disso, meu irmão. Aquilo ali vai ser como um piscar de olhos. Se você morrer hoje, até o dia de Jesus voltar, esse tempo é um tempo espiritual, é como um piscar de olhos. Mas para aqueles que morreram em Cristo, já aconteceu, porque Jesus diz, Ele diz assim, ó, e já está feito, porque Ele já venceu a morte, Satanás já foi derrotado, tudo isso que para a gente ainda vai acontecer, para Deus já está feito, para a gente é só questão de tempo, é uma questão temporal, e vale a pena, meu irmão, vale a pena demais. Todas as dores, todas as dificuldades, todo esse esmurrar-se, todo esse combate interior vai ser recompensado grandemente por toda uma eternidade naquele planeta que Deus criou. Amém?